bem-vindo você aí, mais uma Escola Bíblica Sozo. Estamos aqui de novo, pastor. E aí, Lucas, como vai? Tudo bem, graças a Deus. E hoje a gente vai falar um tema muito relevante aí nos dias de hoje, né? Sobre a apostasia, né, pastor? Um tema que para alguns é uma incógnita, para alguns tá mais claro, mas a gente espera que após o fim desse vídeo você esteja tudo tinindo aí, sabendo o que é, não ter mais dúvidas sobre esse tema aí. É isso aí. Isso aí. Bom, o texto base, pastor, que a gente separou é a carta de Paulo a Timóteo, né? 1 Timóteo 4, versículo 1 e 2. Eu vou ler aqui, ó. Mas o Espírito expressamente diz que, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e à doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Bom, pastor, apostasia é uma palavra não muito conhecida, né? Uma palavra mais para algumas pessoas que têm mas se aprofundam, né, na teologia. Apostasia é uma palavra original do grego que é apostasis, né? E do hebraico é apisteme. Aí eu coloquei alguns significados para a gente entender aqui, para ficar mais fácil, né? E é importante saber o significado, até quando a gente vai ler a própria palavra, né? Quando pega esses pontos que tem as palavras-chave, ao entender a palavra, dá até um entendimento do que está querendo ser falado, né? Porque essa palavra mesmo, apostasia, é uma palavra que às vezes é decorada. Quando você traz o versículo, você lembra, as pessoas falam do que é apostasia, mas às vezes não consegue ter o entendimento e realmente, na prática, o que significa. Certo, legal. Então, apostasia segundo nosso dicionário aqui, e ela, literalmente, de todas as traduções, ela significa, alguns verbos, ela significa retroceder, ou fazer retroceder, afastar-se de alguém, ou afastar-se, remover-se, embora, deixar alguém, abandonar, tornar-se infiel, fugir ou ausentar-se. E aí a gente parte do princípio, que em outras aulas anteriores, que nós falamos que Deus, Pai, Filho ou Espírito Santo são uma pessoa. E a palavra aqui está indicando que eu me afastar, eu deixar alguém. Então a gente já começa a ter o entendimento do que a palavra está apontando aqui para um modo de agir, de pensar, de falar, certo, que é nocivo para o corpo espiritual. Verdade. Bom, então, na nossa linguagem de hoje, seria o que para a gente simplificar assim para todo mundo, seria abandonar a verdade. Abandonar a verdade. Quando você falar apostasia, o que é apostasia? É você abandonar a verdade. Abandonar a verdade, né? Um abandono, na conotação evangélica, é abandonar a fé que você crê e crer em uma outra coisa, totalmente diferente da fé. E é importante a gente lembrar, pastor, que a apostasia não é ficar menos cristão, né? Diminuir a intensidade de oração, não. É parar de crer. Parar de crer. Entendeu? Parar de crer. E a gente vê que hoje até há uma facilidade, né, nesse processo de apostatar ou de declínio, porque até a formação da fé hoje, pela falta da base bíblica, já traz uma distorção na verdade que a pessoa tem como ser, né? Então a gente vê que a falta do ensino, a falta da pessoa querer buscar, como a gente falou agora, sim, o entendimento, já vai ajudar nesse processo de declínio. Então a gente pode dizer que o início muitas vezes começa comprometido, né? Começa corrompido, né? Então a apostasia, pastor, é uma ideia que assim, não é possível uma pessoa
que nunca teve encontro com Cristo tem apostasia. Então, apostasia são de pessoas que já tiveram algum encontro, alguma fé, algum credo, professou alguma fé na verdade e por uma razão abandonou, deixou de crer, deixou de acreditar. Entendeu? Então, para uma pessoa apostatar, ela tem que ter um encontro com a verdade, entendeu? De alguma forma. De alguma forma, porque não é possível eu negar uma verdade se eu não conheço essa verdade. Entendeu? Então, essa pessoa ela conheceu a verdade e ela abandonou essa verdade. A gente vê que aquela parábola do semeador ela se encaixa muito bem, né? Porque a parábola fala que até a própria semente é a palavra, né? Certo. E ela é lançada e as pessoas reagem de formas diferentes com essa semente. E até faz ali alusão da semente que cai em meio aos espinhos, e os espinhos são as dificuldades do dia a dia, a sedução pelas riquezas, as coisas que nós temos no cotidiano que tornam a palavra infrutífera e ali que sufoca a ponto de matar. E eu vejo no momento que mata a semente, é o momento que a pessoa estava ali tendo contato, mas as coisas externas mudaram a maneira dela pensar, ela declinou, ela deu as costas. O metanoia ao contrário, né? Isso. Então a gente vê que a parábola do semeador nos ajuda nessa compreensão desse declínio. Até ela fala que tem pessoas que por um tempo creem, estão ali firmes, mas por não ter raiz, né? E aí a gente volta a falar na questão, a raiz é o momento em que eu quero aprender, que eu busco, né, esse alimento para me ser fortalecido nesse entendimento. Então ali fala que por não ter raiz muitos sucumbem também. Legal. Aí eu coloquei um versículo aqui para que caso você fixe na cabeça, que seria o apostasia. Não é como a gente mencionou aqui, é bom a gente frisar que isso é a base dessa ideia, né? Se frisar aqui, a apostasia não é uma pessoa que não creu em Jesus, é uma pessoa que creu e deixou de crer. Tanto é que a pessoa que ainda não teve contato com o Senhor, a Bíblia chama de descrente. Descrente. Né? Tem um versículo que eu deixei aqui, que é muito bom para nosso entendimento, 2 Pedro 2,22, que diz assim, ó: o cão volta ao seu vômito e ainda a porca lavada volta-se na lama. Então, e a pessoa que estava na luz volta para as trevas. Volta para as trevas, entendeu? Exatamente. Então, essa é a ideia de hipocrisia. A pessoa que está limpa volta a se sujar. A pessoa que conheceu a luz volta-se para as trevas, entendeu? Então é bom fixar isso. A gente não tem uma ideia de... Não dá uma ideia de apostasia de pessoas descrentes, né? De pessoas que não conheceram a Deus. Dá uma ideia de, tipo, pra mim, algo pior, né? Algo que a pessoa conheceu, que é a verdade e... A Bíblia cita até que voltou. Foram iluminados, né? Que tiveram ali a revelação através do Espírito Santo da palavra, mas que por alguma coisa, algum momento, declinaram de tudo isso, né? Isso. E aí a Bíblia diz que pessoas dessa forma é bem mais difícil de retomar, né? Porque a gente entende que há uma cauterização maior da mente, né? Porque quando a pessoa, o descrente, quando você fala sobre Jesus, sobre coisas da palavra, tem aquele momento que a pessoa se sente ali curiosa sobre o assunto. E às vezes a pessoa pode até rejeitar, mas ele pensa, ele tem uma visão sobre um assunto, você tem como conversar com a pessoa. Mas normalmente a pessoa que apostatou, ele já conhecia isso. E ele não tem uma abertura, ele já conhece, ele se fecha naquilo e aquilo não consegue mais atraí-lo. Né? E aí a gente parte do ponto que se Deus é a palavra e o próprio Deus não consegue ter acesso mais àquela pessoa, onde a Bíblia diz que torna bem mais difícil essa pessoa voltar novamente, né? A primeira comunhão. Legal. Então a gente vai fazer a exposição desse versículo, desse 1 Timóteo, sobre a ideia da apostasia. A gente vê que Paulo está falando a Timóteo que no futuro, né, apostatarão da fé.
Então, a revelação do Espírito aqui é uma declaração expressa do que vai acontecer. Então, a apostasia para algumas pessoas é uma coisa que não pode ser impedida. Vai acontecer. E é interessante que quando o versículo aqui fala que muitos apostatarão apontando para o futuro, aqui a gente entende que é algo profético sendo trazido aqui, Isso. mas não deixando de salientar que eles já estavam vivendo isso na época. Na também. época, exatamente. Que muitos cristãos e judeus, né, estavam querendo voltar para a lei novamente, tinham experimentado tudo isso, estavam retornando onde o apóstolo Paulo diz aos rudimentos, né, Isso, novamente da lei. Então, como a gente está vendo aqui, é algo profético, está apontando para o futuro ou em algo que é algo contínuo, que estava acontecendo ali, iria acontecer, e podemos dizer que está acontecendo também hoje e vai acontecer. Exatamente, é essa ideia mesmo que Paulo dá para Timóteo, né? Essas pessoas que estavam apostatando em Éfeso, e Paulo fala, vão apostatar. Então, é assim, Paulo, ele tinha um ministério, ele tinha uma coisa chamada revelação canônica, que era algo que ele nunca tinha vivido, mas algo que ele sabia porque foi revelação do Espírito a ele. Não seria algo que ele teve experiência, né? Não, foi como se Deus colocasse o entendimento ali. Exatamente, entendeu? Então, Paulo estava falando algo que ia acontecer no futuro da apostasia. Então, foi algo que o Espírito revelou a Paulo passar para Timóteo, né? Que isso nos ajuda no dia de hoje. Então, a possibilidade aqui é de que Deus está nos alertando de algo que ia acontecer. Paulo está alertando a Timóteo e nos alerta hoje algo que vai acontecer, entendeu? E eu vejo, pastor, algo que é uma prevenção para nós. Porque ele diz que Paulo diz que talvez muitos apostatarão. Não, vão apostatar. Então é algo que a gente não pode impedir. Mas Paulo está falando que é algo que a gente pode evitar que aconteça conosco. Com certeza. Entendeu? Então é uma alerta, uma prevenção. É como a palavra está dizendo, olha, tem coisas que vão acontecer e aí está emitindo um alerta, né? Fique prestando atenção para que não aconteça com você. Isso, Então, essa revelação que Paulo tem do Espírito Santo, para nós, a gente tem que tomar a ideia assim, não porque Deus não sabe guardar segredo, né? Para nos guardar. Entendeu? Para que isso não aconteça. É uma informação a mais. Esse papel dessa revelação que vão apostatar é para a gente ter uma ideia de que vai acontecer. Essa informação você tem que ter com você para que isso não aconteça com você. Eu também entendo dessa forma, até com relação ao livro do Apocalipse, que tem pessoas que têm medo de ler ou não entendem. Na verdade, assim, tem pessoas que nunca leram o livro e já querem nem ler. Só que ali é como se Deus está mostrando o final de todas as coisas, e eu tendo conhecimento das coisas que vão acontecer, eu vou conseguir identificá-las no dia a dia. Sim. Como nesses dias nós vimos aí todos esses acontecimentos no mundo, né? Até mesmo questão política lá do Afeganistão, né? E a gente vê que tudo isso é bíblico. Sim. Então, está mostrando para nós o que está acontecendo, está se movendo, né? Sim. Então, é um grande alerta aí para que a gente, né, não só essas coisas, mas nas questões também pessoais, as questões de relacionamento com Deus, que tem a ver com o que no tema de hoje da apostasia. Legal. Então, o apostasia, a gente já viu que é uma prevenção para o futuro, vamos dizer assim, uma dica, uma cola, né, que Deus nos dá. E Paulo também diz no versículo que o Espírito expressa que nos últimos dias acontecerá essa apostasia. A apostasia, pastor, num contexto teológico, ela é uma das evidências do fim, né? A gente tem aqui, vamos lá, causas externas, né, que a gente está falando até agora, seria o quê? Terremotos, maremotos, briga política, país contra país. A Bíblia fala que o amor de muitos vai esfriar, está ligado com a questão da apostasia. Então, a Bíblia diz que olha a figueira, quando a figueira começar a mudar, quer dizer que é um novo tempo que começa. Então, está falando para a gente, pessoal, olha os sinais que está acontecendo. Quando esses sinais começar a acontecer,
é que também vai chegar um novo E tempo. tem a questão da intensificação Da dos sinais. intensificação. Então, os sinais externos seriam esses, da natureza, 1 grau a mais, 1 grau a menos, tempos muito quentes, tempos muito frios. É como se eu estivesse numa estrada e quando a gente está perto do local que a gente está indo, as placas vão se intensificando. Isso, até 5 km, 10 km. Né? Quando você está no trecho lá que não está longe, não aparece nada. Exatamente. Quando você está chegando perto de algo, ou mesmo se no caminho tem um ponto perigoso, tem sempre alertas, né? É verdade. Mostrando, assim é a palavra de Deus para nós. Sim. Então, esses sinais externos indicam o que é o fim. E a apostasia é um dos sinais internos, né? A falta de amor, a falta de compreensão, a falta de paz, né? E a apostasia. A apostasia é um dos sinais de evidência do fim, né, pastor? Então, indica o quê? Que esse aumentar de apostasia, que a gente tem que ficar ligado, indica que é o aumentar de poucos tempos que nós temos. Deixa eu te fazer uma pergunta, Lu. A gente nas últimas aulas, né? A gente até terminou a última aula falando da comunhão do Espírito Santo, né? E todo esse envolvimento que nós temos que ter com Deus. Certo. Então, você entende da seguinte forma que a apostasia seria o cume de algo que foi deixado de fazer ao longo de um tempo e vai resultar nisso. Por exemplo, a falta de interesse pela palavra, de oração, da busca de comunhão com o Senhor, de aprimorar a minha fé, desenvolver a salvação, todas essas coisas que nós já falamos nas últimas aulas, e uma consequência seria o declínio, o abandono. Eu vejo assim, pastor, que a apostasia é o contrário da comunhão. É o caminhar para o lado inverso. É o caminhar de costas, exatamente. Então a gente entende que ao buscar essa conexão com Deus, eu me livro de algum momento apostatar. Exatamente. Quanto mais a comunhão tiver, é a balança, né? Quanto mais comunhão, menos possibilidade de apostatar eu vou ter. E outra coisa, a apostasia é algo silencioso que muitas vezes vai acontecendo ou às vezes até tem sinais, a gente não dá muita atenção para isso. E depois quando vê, já foi. E a apostasia, ela vai pegar nos dias de hoje em detalhes pequenos. É tipo, você vê algo impuro que Deus fala que é puro. Entendeu? Uma verdade muito clara da Bíblia, que você já fica meio com o pé atrás se isso é verdade ou não. Entendeu? Que aí por dentro você vai realmente, será que isso é verdade? Como você não se externa. Isso, exatamente. É como se fosse diminuindo a dose de remédio de cura. Entendeu? E a pessoa vai estar lá vivendo. Vai aumentando o veneno. Vai aumentando o veneno, exatamente. Então, a apostasia, ela é, na verdade, então, um dos sinais, né, do fim. Então, conforme a gente já aprendeu, como vai chegando perto do fim, vai aumentando as dores de parto, né? Mais rápido, mais forte. Então, mais pessoas vão apostatar, mais destrutivo, entendeu? Vai ter uma doutrina de engano mais forte, mais vil, entendeu? Então, a apostasia no tempo de Paulo já existia, porque ele dá essa orientação a Timóteo. E ao tempo que vai passando, os últimos dias, né? Essa apostasia vai ficando mais forte ainda, mais letal às pessoas que não têm essa comunhão. Então, um ponto importante é entender que a apostasia também é uma marca do fim. É um sinal do fim. Que pessoas vão ter um engano, vão acreditar tanto nesse engano que elas falam, que não vão conseguir ver a verdade. Então, Paulo fala que essas pessoas aí, até no versículo mais para trás, mais para frente, ele diz que essas pessoas, elas abandonarão a fé e vai dar ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas e a ensinamentos de demônios. Então, como que seria isso, pastor? Seria assim, toda verdade que a Bíblia dá e é negada, não é uma mentira que aconteceu por acaso. Né? Paulo fala que é doutrina de demônio. Se tem as doutrinas, as sãs doutrinas, né, que Paulo fala, então também tem as doutrinas de demônio. Então, todas essas pessoas que vieram a apostatar, que vieram a ter o erro,
nasceu no seu escritório do diabo, entendeu? Foi uma doutrina do diabo que ela implementou, entendeu? Essas pessoas que já não têm mais um bom entendimento com a verdade, acaba ficando mais fácil pelas É interessante que entra, né, no ponto assim, o diabo ele lança uma dúvida, um dardo inflamado, né, como a Bíblia diz, e a pessoa, ao se deparar com essa dúvida, ele não busca na palavra a resposta. Sim. E às vezes a pessoa ela dá muito valor ao que ela pensa. Só que quando o que eu penso é contrário à palavra, isso já é uma demonstração que eu preciso buscar em Deus ajuda. Sim. Antes que seja tarde demais. Porque do contrário, ao ter essa abertura, o inimigo ele encontra um terreno fértil para proliferar essas doutrinas demônios, coisas malignas. Sim. E vão distanciando a pessoa. A pessoa ela começa a olhar para a Bíblia, começa a olhar para os ensinos e ser muito cético, né, com relação insensível àquilo como verdade para ele, né? É verdade. Então, mas você pode falar, tudo bem, Lucas, mas Paulo falou que é só nos últimos dias, né? Então ainda tem um tempo ainda. Não chegamos lá. Não chegamos. Na verdade, não. A gente tem, na teologia sistemática, né, pastor? Tem uma linha de raciocínio que os últimos dias é um período onde o ministério do Espírito Santo começa. Entendeu? Tem um versículo aqui que eu separei, ó, que é Atos 2,14, que no dia de Pentecoste, né, o Espírito Santo veio e as pessoas estavam ali tomadas e algumas pessoas falam, não, o pessoal tá bêbado, né? Aí Pedro fala, não, é 9 da manhã, ninguém bebe. Hoje em dia não pode mais falar mais isso, né? Hoje em dia, não, 9 da manhã. Aí você já consegue ver o quanto que tá declinando. Quanto tá declinando. Aí Pedro fala, não, é 9 da manhã, ninguém tá bêbado. Aí ele fala, Atos 2,14. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse, homens judeus e todos que habitais Jerusalém, seja a vós isso notório, escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vocês pensam, sendo a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel, que nos últimos dias acontecerá. Disse Deus, que meu espírito derramarei sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os jovens terão visão, e seus velhos sonharão sonhos. Então, esses últimos tempos, né, pastor, é o ministério do Espírito Santo sobre nossas vidas. Porque quando a gente olha o texto que citou o próprio profeta Joel, que está em Joel 2:28, né, que fala sobre esse dia da liberação do Espírito Santo, e segundo ali os fatos proféticos, logo depois fogo, enxofre, e o céu vai cair. Então, sim, a gente vê que, se a gente olhar para a velha aliança, durante aqueles aproximadamente 4.000 anos, teve muitas coisas que aconteceram ali, foram profetizadas, que se cumpriram tudo em Jesus. Sim. Então Jesus ele cumpriu tudo que estava sendo dito. No tempo que ele esteve aqui, Jesus ele fez o seu ministério, levantou discípulos, ele veio cumprir tudo nele. Então podemos dizer que praticamente tudo se consumou em Jesus, restando o quê? Restando aquilo que ele mesmo profetizou. Legal. A respeito do fim. Então a gente vê que Jesus ele cumpriu tudo, e logo em seguida veio o Espírito Santo, e em seguida Jesus ascendeu ao céu. Então o que resta para acontecer é somente Jesus retornar. Voltar. Não tem mais nada. A gente está vivendo desde a época de Jesus até hoje, podemos dizer aí a infinita misericórdia de Deus, que está esperando que mais pessoas venham salvar. Esse tempo que Deus ainda não resolveu resolver todas as coisas, é um pouco disso, é um pouco da sua misericórdia, o grande amor dele, né? E algumas coisas que Jesus profetizou que precisa acontecer, como a palavra chegar a toda a terra, né? E algumas coisas que falta, que ao meu ver praticamente já falta bem pouco, né? Bem pouco, né? Então essa apostasia, pastor, ela a base dela é o erro, né? Então a pessoa ela soube da verdade e por um motivo ela decidiu não crer na verdade e crer no erro. E esse erro, como a gente já mencionou, é algo arquitetado, orquestrado pelo próprio diabo, né?
As pessoas têm que entender o diabo é um bobinho, né? O diabo não é inteligente, né? A gente tem que lembrar que ele enganou 1/3 de anjos, né? Então ele é estrategista, entendeu? Ele sabe, ele conhece mais a Bíblia do que nós dois juntos aqui, né? E a própria Bíblia fala que para vencer o diabo, eu preciso estar em Cristo. Exatamente. E estar em Cristo não é eu dizer eu estou em Cristo. Eu tenho que ter atitudes e demonstrações que realmente eu estou. E isso está ligado novamente, a gente vai falar a mesma coisa, a oração, a busca pela palavra, a comunhão com o Senhor. Isso é estar em Cristo. Só estando ligados em Cristo nós vamos poder vencer. Sim. Que é onde anular esses envios de engano, né? Que ele está trabalhando aí, usando todo o sistema a favor dele contra nós. Né? Isso vai de encontro aos exemplos, né? Um exemplo. Como o engano tomar conta da pessoa assim de um modo que ela fica insensível. Aquela passagem onde Jesus estava falando com os discípulos e Pedro vem levantar a voz e fala, não vou deixar isso acontecer, né? Jesus percebe que aquilo era um erro, né? Um engano, e Jesus fala a Pedro, afasta daqui, né? Não é você que está falando, é o diabo. E foi logo depois de Pedro ter feito uma revelação de Deus. Exatamente. A respeito de... Você vê que você pode ir de um ponto a outro bem rápido. De um ponto a outro, entendeu? Então, exemplos. Um outro exemplo é Judas, né? Viveu lá esse tempo com Jesus e no final entregou Jesus por 30 moedas. E aí você vê que Jesus ainda deu uma oportunidade para ele, né? Oportunidade. Se ele tivesse naquela hora pedido perdão para Jesus, não ia mudar o fato de Jesus... Seria já, porque já tinha sido pago, já tinha sido acertado, mas a alma de Judas poderia ter ido para um caminho diferente. Eu li num livro que um pastor falou assim, se Judas esperasse 3 dias, já não ia ter problema, né? Se esperasse 3 dias, se arrependesse, não teria problema. Pedro também falou aqui que essas pessoas que apostataram, elas não estão totalmente isentas do erro. Então não todo o envolvimento do erro é só do demônio. Essas pessoas, Paulo fala aqui, no versículo 2, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado sua própria consciência. Qual que eu destrinchar aqui? A hipocrisia, se você dá uma pesquisada, ela era tramitada num conceito mais cultural. Qual que era a ideia de hipocrisia? Hipocrisia seria a referência daquelas pessoas antigamente, uns atores ou nas peças de teatros, tem uma ideia de ficar por trás de ou de algo, entendeu? Se fazer de algo, se fazer por trás de alguém. Eu vou esclarecer. Não colocar a cara. Isso, eu vou esclarecer. A hipocrisia era mencionada, por exemplo, assim, antigamente um ator, quando ele ia fazer uma peça de uma pessoa triste, o que ela fazia? Ele pegava uma máscara, colocava lá um pauzinho e colocava na cara, entendeu? Mesmo ele sorrindo por trás, a máscara da frente era de choro. Ao contrário também, se ele fosse querendo fazer um papel feliz, colocava uma máscara feliz, só que atrás ele poderia estar infeliz, entendeu? Então a hipocrisia é associada assim, uma pessoa que se faz de algo, se mascara, entendeu? Ela por dentro é uma coisa e por fora ela está expondo outra coisa, entendeu? Então a hipocrisia nessa ideia teve a conotação na parte cultural e trouxe na ideia cristã, na ideia religiosa. O que seria uma pessoa hipócrita? Que por dentro ela é uma coisa, só que quando você vê, parece outra. E a Bíblia diz que para Deus ele enxerga o que está dentro. Né? O que está dentro. Então Paulo fala que essas pessoas são hipócritas e elas mesmo cauterizaram a sua mente. É tipo assim, no início a pessoa ela sabe o que está ali dentro, mas ela tipo, não nega, vai negando aquilo a ponto de afetar a própria mente. E não submeter, de repente, a uma cura da parte de Deus. Sim. E se você for ver, por que Paulo trouxe essa ideia de cauterizar? Ele podia trazer um outro verbo, uma outra palavra. Qual cauterizar? Antigamente, quando uma pessoa sofria algum ferimento, ela não passava um band-aid.
o que ela fazia? As pessoas queimavam a pele, entendeu? A queimava, devia ser uma dor terrível, né? Já tá doendo, mas o que acontecia? Quando você queimava, você parava ali os nervos, as veias, né? O sangramento, entendeu? Parava de corroer, podia ser algo pior. Então, ela cauterizava. O que acontecia? Ela queimava, e ao queimar, aquela parte do corpo que queimou ficava insensível ao toque. Você podia passar a faca, passar o dedo ali, que a pessoa não sentia, porque foi cauterizado, ou seja, aquelas partes ficou insensível. Foi destruído do produto. Aos sinais do cérebro, ao sinal sensível do cérebro, foi destruído quando cauterizou. Paulo traz essa ideia de cauterizar a mente, que assim, essas pessoas, a mente delas, já não recebe uns sinais do coração para indicar se aquela é verdade ou mentira. É a mesma coisa de você pegar um carro e aqueles LEDzinhos que indica que falta água, falta óleo, o motor está aquecendo, você tampar eles. E a pessoa passa a crer na mentira. Passa a crer na mentira, entendeu? Então a pessoa não tem a sensibilidade do que é verdade. E ela acredita naquilo que está no coração dela, que é o que ela vê. Entendeu? E isso é, como você falou, é fértil para essas doutrinas de demônios. Aí você é interessante que o texto fala que primeiro acontece o declínio e depois a pessoa crê na doutrina de demônio. Isso. Não foi a doutrina de demônio que levou a pessoa a se afastar ou declinar. Algo aconteceu antes. Isso. E daí onde nós colocamos agora que essa resistência, né, na busca ou abertura para que Deus venha trazer as coisas que são do alto, acaba gerando essa cauterização, que aí fica um negócio, podemos colocar estéril, para que o diabo venha e acrescente coisas ali, a pessoa fica presa àquilo, e a Bíblia diz que ela não consegue sair mais. É um portal aberto, né, pro bandido. Então, Paulo fala que as pessoas próprias que cauterizaram sua mente. Então não foi algo que o diabo cauterizou a mente. Não, o diabo aproveitou dessa cauterização e injetou nela ali a sua mentira, o seu erro. Então essas pessoas que apostataram, Paulo fala que elas não estão isentas do erro. Elas não estão isentas desse erro que foi implementado a elas. Que elas erram porque a mente dela não está sensível à verdade. E isso já começa a cambiar, a trazer tudo aqueles pontos que a gente fala assim: tenha comunhão para você não se enganar, busca Deus para você não se enganar, para você não ficar mais vulnerável a essas coisas, né? A gente vê que a própria palavra de Deus, todos esses ensinamentos, não é por acaso, né? A gente vê que é como um modo de eu conservar aquilo que eu recebi. A salvação é um dom gratuito de Deus, só que se eu não conservar ela aqui dentro de mim, ela pode se perder, não por culpa de Deus, sim, mas por minha culpa. Por nossa culpa, exatamente. Então, a responsabilidade dessa cauterização na mente é nossa. Entendeu? É nossa culpa. É uma responsabilidade nossa. Mas essa cauterização, Paulo vai deixar depois em 1 Timóteo 3,16, um ponto claro. Essa cauterização é por causa que as pessoas negaram alguns pontos. Quais são esses pontos? Paulo fala que essas pessoas, sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima da glória. A princípio, esses pontos as pessoas não acreditam. A pessoa não acredita nesses pontos, que Jesus veio, pisou em carne, se fez carne. Ela começa com esses pontos, gerando uma dúvida, negando, e isso é como se ela fosse aumentando o fogo que vai cauterizar a sua mente. Entendeu? E se você encontra esses mesmos pontos que são refutados aqui em outras filosofias, porque se origina sempre da mesma pessoa, que é o maligno. Sim, exatamente. Não tem como, você muda a figuração, mas os elementos são presentes. Sempre quer descaracterizar o Espírito Santo, ou a pessoa de Jesus, a comunhão com Deus, e é ali onde a pessoa acaba sendo levada, né? Sim. E Paulo fala que essa verdade de Cristo é algo tão fixa, tão imutável, né? Que ele prega,
que assim, a pessoa só consegue saber o errado, o engano, se ela conhecer a verdade, né? E Paulo fala que essa verdade é tão fixa, tão imutável, tão inegável, que ele até fala aqui em Gálatas 1:8, né? Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, nos anuncie outro evangelho, além do que foi anunciado, seja anátema, seja... É porque a gente vê aqui que a própria palavra, esses parâmetros estão bem explícitos. Estão bem explícitos. Jesus falou sobre ele. Exatamente. Os discípulos, os outros que vieram após Jesus ali, falaram sobre ele. E o teor todo da nova aliança, se você pegar de Mateus ali até Apocalipse, fala desses pontos, né? Sim, então, são verdades tão sólidas, tão fiéis, né, pastor? Que Paulo fala, ó, essa é a verdade. Se desviar um pouquinho para um lado ou para o outro, já é engano. Então você tem que ter essas verdades fixas na tábua do seu coração. Se eu tivesse esse gabarito, né? Tivesse esse gabarito. Se eu estou com um pensamento que está batendo de frente com algum desses pontos, para mim acender uma luz de alerta. A luz vermelha, exatamente. Mas aí o problema é que as pessoas não estão voltando para a palavra para ter esses sinais de alerta. Exatamente. A pessoa está ali andando como se fosse um cego, né? No escuro. E aí fica mais fácil para o diabo trazer engano. Entendi. Então, além de Paulo também, a Bíblia tem algumas versões que ela traz a apostasia como diferentes apontamentos. Que nem um exemplo, Lucas 13, o versículo dá o conceito que uma pessoa que se aposta, ela começa se desviando. É um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Isso, é um pouquinho aqui, não é tipo apostatei hoje, não. Se você for ver, isso é uma grande verdade, porque se você pega uma linha reta, aí você desvia 1 milímetro, só que ao longo do tempo, esse 1 milímetro vai dar, pega um mapa mundi, aí eu só vou desviar 1 milímetro, numa rota constante, quando você vai ver, já está indo pro outro lado completamente oposto. Já está indo para leste, nem mais para norte, né? É verdade, entendeu? Atos 5, 37, diz que a apostasia é você levar, após desviar, você vai levar o erro consigo onde você for. Entendeu? Então você vai aplicar um erro tanto na sua vida acadêmica, pessoal, vai multiplicar. Atos 5:38 vai chegar ao ponto de você se afastar e deixar embora. Por exemplo, em tudo que eu for fazer agora, é só eu, a partir do erro que eu constituo as minhas verdades. Só que uma verdade construída em cima de um erro é um erro. O cara constrói a sua própria torre de Babel. Sua própria torre de Babel, entendeu? Então, o Espírito dá essas especificações na Bíblia, não é pra gente ficar desanimado, mas sim para nos prevenir, entendeu? Como a Bíblia mesmo diz, o ser humano é indesculpável, né? Tudo o que foi dito de alerta, o Espírito Santo nos revela para você não ir por esse caminho, não fazer isso, não aquilo. Então, isso é um fato que a gente não pode ignorar, porque vai acontecer, entendeu? Então é um alerta que a gente tem que ter. Você tem que ter muito mais comunhão, agora que você sabe disso, muito mais comunhão para essa apostasia. Você não está começando esse pequeno desvio de um milímetro sem saber, né? Porque você negando alguma coisa da verdade bíblica é um princípio de fumaça, de fogo, que pode se desviar mais para frente você da verdade. Entendeu? Então, muito cuidado com isso, porque, como Paulo diz, essa verdade imutável da Bíblia, nem se vier um anjo aqui pregar coisa diferente, tá errado. Você ignora. Não ignora. E ela dá também a ideia de que é possível essas pessoas, é possível a fé em Cristo ser abandonada. Algumas pessoas é possível abandonar a fé, deixar de acreditar, mesmo se você conheceu. Entendeu? Então eu vejo, pastor, uma ideia assim: se a pessoa conheceu a verdade e preferiu o erro, ela estava andando muito mais com o erro do que muito mais perto com a verdade, né? O caminhar dela do dia a dia era muito mais em fazer a coisa errada do que fazer a coisa certa. Eu entendo também que a pessoa ela
a partir do momento que brota essas coisas, né, que elas vão proliferando, é onde a pessoa não toma nenhuma ação contra isso. Né? Então, às vezes, a princípio, até a pessoa vê que algo diferente ali aconteceu, às vezes, num determinado dia, numa semana, algumas coisas começam ali a rondar os seus pensamentos, e ele não busca em Deus, na palavra, uma resposta daquilo, ou que a palavra tem a dizer sobre aquilo. Então, nessa inércia, aquilo vai proliferando. Então, Romanos 12 diz que a gente tem que buscar a renovação da mente pela palavra. Então, ali já mostra um parâmetro. Eu tenho que ter esse filtro. A palavra é um filtro. A palavra é um parâmetro que me baseia, que me direciona. Então, constantemente, as coisas que vão chegando nos meus pensamentos, eu tenho que ir até a palavra e ver o que Deus tem a falar sobre aquilo, o que a Bíblia tem a dizer sobre aquilo, e aí eu tenho que, se eu ver que aquilo está começando a se fincar como algo fortalecendo dentro de mim, eu tenho que começar a buscar a Deus para que Ele me ajude a tirar aquilo. E a Bíblia fala o quê? No momento em que eu me fortaleço espiritualmente, eu tenho força para combater os princípios da carne, as coisas que não vêm do alto. Agora, se eu estou fraco espiritualmente, eu não vou ter argumentos nem força para combater. É que para algumas pessoas, né, pastor, se você tem uma ideia de um relacionamento contínuo com Cristo, o erro vai vir na sua frente, uma ideia errada, uma heresia, negar uma verdade da Bíblia vai vir na sua frente e você logo vai identificar, né? Só que se você não tem essa certa comunhão, isso vai vir para você muito pequeno, tipo, não faz tanto mal, né? Vai vir você tipo assim, isso daqui é errado, mas não fere tanto, não machuca tanto, não é tão ruim, entendeu? E o que acontece? Essa pessoa já está insensível que esse erro que ela está vendo, que ela está passando a mão na cabeça, vai aumentar de um modo que daqui a pouco ela vai fazer a coisa errada e aquilo vai ser o certo para ela. Eu vejo isso já no começo da concepção da pessoa tem de como servir a Deus. Por quê? A gente vê que a maioria das pessoas tem a seguinte noção, pensamento. O que é servir a Deus? Eu participar de um culto na semana, de repente tá ali seguindo, na cabeça dele tá seguindo alguma coisa, né? Ele crê que Jesus é alguma coisa e de repente ele busca a Deus para a solução de um problema aqui, um ali, mas ele tem a maneira que ele quer viver. Então ele recorre a Deus para alguma coisa que ele não consegue resolver. Então ele vai até Deus, busca, de vez em quando participa de um culto, mas ele não tem o entendimento que a Bíblia diz que o Evangelho implica em uma mudança do meu interior. Sim. Né? Porque quando a gente olha para João, capítulo 3, fala do novo nascimento. O que é nascer de novo? Ali está dizendo, é uma pessoa totalmente diferente que foi gerada, que não tem nada a ver com a antiga. E isso só vai acontecer mediante uma comunhão com Deus e eu trazer a palavra onde foi profetizado que agora teria que estar dentro de mim. Isso é a própria luz do caminho dela, né? Você entendeu? Então, essa concepção, e aí a gente pega aqui, né, nessas, podemos colocar assim, doutrinas diferentes, divergem da palavra, já começa nesses ensinamentos, que a pessoa vem buscar a Deus por soluções de coisas terrenas, mas não tem ideia na sua mente que ele precisa buscar Deus por uma transformação daquilo que ele foi concebido ao longo do tempo, espiritualmente. E toda a cultura, todo o ambiente terreno produziu nele, e ele precisa ser livre disso. Legal. Então, para a gente entender, né, essa apostasia é algo muito sério. E do ponto de vista de uma pessoa que conhece a verdade, a gente não pode vacilar e falar, bom, eu já sei a verdade, eu não vou apostatar. Isso é algo que a gente tem que ficar vigiando, porque às vezes uma ideologia humana ali, que é num ponto-chave que você não tem um entendimento, pode te balançar que isso é o caminho do erro.
né? Tanto teologicamente quanto na sua vida, né? Que nem, por exemplo, Paulo fala no versículo 3 que algumas pessoas estão falando que o casamento é errado, né? Que comer tal coisas é errada, né? Isso já na época dele, na época dele, imagine hoje, né? Entendeu? Então, você pode ler alguns versículos aqui, pastor, que dá a ideia desse abandono da fé, né? Colossenses 1:23 diz assim, ó: se na verdade permanecerdes fundamentados e firmes na fé, e não nos moverdes na esperança do Evangelho, e tendes ouvido o qual foi pregado a toda a criatura que é debaixo do céu, do que eu, Paulo, estou feito ministro. Paulo está dizendo nesse Colossenses que assim, tudo que foi feito é agradável a Deus. Entendeu? O abandono à fé é você negar que essas coisas que Deus fez é agradável. Entendeu? Então, eu não posso comer tal coisa porque pode ser que Deus não se agrade. Se Deus fez, aquilo é agradável, né? Tem que passar, como você falou, pelo filtro da Bíblia, né? Pelo filtro da verdade. 1 Tessalonicenses 3:5 diz assim: portanto, não podendo eu também esperar mais, mantenho sabendo de vossa fé, temendo que o temedor vos tentasse e o vosso trabalho viesse a ser inútil. Paulo está falando daquelas pessoas que passaram conhecendo sempre a verdade e num erro escorregou e não consegue mais voltar. Porque aquele erro virou verdade para ela, né? São pessoas que acostumam tanto de falar mentira que aquilo virou verdade no coração. Que até ela acredita na mentira dela, né? 1 Timóteo 4:1 diz assim, ó. 1:4, né? 1:4, perdão. Não se deem a fábulas, nem a genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé, assim como eu faço. Paulo está falando assim, toma cuidado nas histórias que você escuta, isso aí é tudo fábulas, tudo mentira. Isso daí não cria em você um firmamento em Deus, mas cria em você uma dúvida, né? Eu tenho essa ideia, tipo assim, aquelas pessoas que têm dúvida assim, mas Jesus tinha cabelo grande ou cabelo curto? Adão tinha umbigo? Adão tinha umbigo ou não tinha? Foca naquilo que vai criar edificação para você. Vai te criar raiz, né? Exatamente. 1 Timóteo 5:8. Mas se alguém não tem cuidado com os seus, e principalmente da sua família, negou a fé e é pior do que infiel. Pior do que infiel Pior do que infiel, entendeu? 1 Timóteo 6:10. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Paulo está falando aqui que às vezes a cobiça para o dinheiro faz você esquecer a fé. Porque sempre vai ter as coisas, elas até andam juntas num determinado momento, mas em algum momento vai ter o conflito. Então é onde a pessoa às vezes vai ter que fazer a escolha, ou eu escolho Jesus ou vou escolher as outras coisas. Exatamente. Chega um momento que elas tendem a ocupar o mesmo espaço, aí você tem que escolher o que vai permanecer a partir de agora, ou nesse dia eu vou optar pelo quê. Então tem momentos que você consegue, por exemplo, no caso a gente falou aqui da riqueza, né? Elas estão andando ali juntos, só que chega uma hora que aquilo que não é de Deus quer tomar o lugar do que é de Deus. É perigoso. E aí é onde você tem que tomar uma decisão e colocar aquilo que não é de Deus no seu devido lugar. Exatamente. Então é mais ou menos isso que o Tato falando aqui. Legal. 1 Timóteo 6:21 diz: a qual, professando-se alguns, se desviaram da fé. Então a Bíblia está dando vários versículos de pessoas que acreditaram na verdade, né? E por ficar longe dessa comunhão, estão começando a acreditar que esse erro é a verdade delas, né? Hebreus 10:23. Mas o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Esse versículo é tremendo, que aqui fala: o justo viverá pela fé. E a fé não é somente nas questões das questões que eu às vezes eu tenho necessidades, né? Por exemplo, eu estou doente, eu creio que Deus é a cura. Eu estou necessitado, eu creio que Ele pode me suprir. Mas até na questão assim de quem eu sou
e eu preciso crer que eu vou ser transformado. Sim. Essa fé que me faz avançar e andar ao lado de Jesus. Porque o que acontece? Quando a pessoa às vezes não crê que ele pode ser mudado. A tendência é o quê? Eu não tenho mais jeito, né? Não, a tendência é que agora eu vou ele aceitar aquela situação e trazer mais coisas para ele. Sim. E aí ele começa a andar num sentido oposto. Exatamente. É muito perigoso. Tem outro versículo também, ó, 2 Pedro 3,16, falando disso, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indutos inconstantes torcem. Quer dizer o quê? Que alguns pontos difíceis as pessoas distorcem a ideia. Em vez de buscar um entendimento, alguém que entenda, uma iluminação bíblica, as pessoas distorcem, né? E igualmente as outras escrituras, para a sua própria perdição, né? Pedro está falando aqui muito claro que se você distorce aquilo que é verdade, é a sua própria perdição que você está caminhando. Então é muito sério. O prejudicial é para a pessoa mesmo. É para a pessoa mesmo. Só que por um lado a fé pode ser perdida, tem alguns versículos também que indicam que por um lado a fé pode ser guardada, né? Que é possível você acreditar em Deus, a mentira bater na sua cara e você devolver a verdade na cara dela. Interessante aqui que para você guardar a fé, você vai ter que travar umas lutinhas. Umas lutinhas, né? Como diz aqui, né? 2 Timóteo 4,7, Paulo diz: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Então é isso que você falou. Às vezes acreditar na verdade é você ter algumas batalhas de algumas imposições de erros que estão te apertando, né? Te encurralando, algumas ideias, algumas filosofias, mas você está firme ali naquilo que você acredita em Deus. A gente separou também aqui alguns versículos, né, de exortação, onde é possível, onde a Bíblia também dá ânimos para as pessoas que é possível guardar a fé, é possível você começar uma caminhada cristã e terminar uma caminhada cristã com uma fé sólida e verdadeira, né? A gente separou aqui, ó, Atos 14:22, diz assim, ó: confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-se a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa estar no reino de Deus, né? Paulo estava exortando o pessoal, fica na fé. Não tem outro jeito. Por mais difícil que seja. Por mais difícil que seja, fique na fé. 1 Coríntios 16:13 diz assim, ó: vigiai e estar firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. 1 Timóteo 1:19, conservando a fé e a boa consciência, a qual alguns, rejeitando-se, fizeram naufrágio na fé. Aqui fala, tá vendo? Conservar a fé. Você vê que o trabalho de conservação é um trabalho que às vezes é árduo. Sim. Né? Porque existem agentes que vão tentar deteriorar. Então eu estou ali trabalhando na conservação. E esse trabalho tem a ver com essa comunhão com Deus permanente, né? Diária, para poder conservar a fé. Que o livro de Efésios diz que a fé trabalha também como um escudo. Sim, verdade. A gente separou aqui, ó, Hebreus 3,14, porque nos tornamos participantes de Cristo e retivemos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Então, o cara que escreveu Hebreus lá falou assim: pessoal, continua firmemente na fé até o fim, não desanima. E aqui fala dessa permanecer firmemente no princípio da confiança, né? Confiança. A gente falou hoje sobre a questão da verdade, né? Então, enquanto eu estiver confiando na verdade que está em Cristo, então eu estou ali trabalhando na preservação da fé. É verdade. E Efésios 6:3, né? Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito isso, ficar firme. Que você tinha mencionado antes, né? Que a ideia aqui, que o único modo de você combater esse erro, evitar que você venha cair nessa apostasia que a gente viu que é maligna, é você acreditando e conhecendo mais a verdade. Se aprofundando. Não tem outro jeito, né, pastor? Se você quer vai ver que não tem espaço para você ficar em cima do muro. Não tem. Ou é a verdade ou é o erro. É como se assim, a salvação ela é um dom gratuito de Deus. Então
Então Deus ele abriu as portas do reino através da chave Jesus Cristo, escancarou as portas para você e te chamou, entra. Exatamente. E a pessoa tá moscando na porta. Tá presa lá, exatamente. Tá tudo aberto ali, só que a orientação é o quê? Entra e se aprofunda. Entra mais, cada vez mais fundo no reino. Porque se você ficar mais para as bordas, você pode ser tragado. Porque a gente vê que o Satanás ele busca os que estão ali perto da cerca. Em cima do muro. Ali, aí ele joga uma conversa fiada, a pessoa sai dos limites, né? Sim. Vem um pouquinho para os limites dele, onde ele traga ali. Causa uma dúvida aqui, uma dúvida pequena ali. A pessoa ela vai relutando, é que ele cede, né? Exatamente. Então, a gente entendeu aqui que essa apostasia é algo que é um sinal do fim, certo? É algo muito sério, é algo silencioso, né? Que vai causando na mente, ninguém vai usar uma camisa que está assim, eu sou apóstata. Não. Né? Mas nas suas atitudes, no seu negar de verdade, no seu negar de fé, você pode estar indo por esse caminho. E a única ideia que nós falamos aqui é você conhecer mais a verdade. Não tem outro escapatório. Se você não conhece a verdade, logo qualquer coisa que vier à sua mente ou um erro pode ser a verdade para você. Esse é o ponto. Quando você não tem o parâmetro bem definido dentro de você, você aceita qualquer outro, né? Que é imposto ou colocado. Né? Exatamente. Eu coloquei aqui um versículo que eu gosto muito, pastor, que para mim é uma dica diária, né? Que Paulo dá pra gente, que é 1 Timóteo 4, do 6 ao 16. Diz assim, ó: propondo essas coisas, irmãos, serás bom ministro de Jesus, criado com palavras de fé e de boa doutrina que tem seguido, mas rejeita as fábulas profanas e de velhas. Exercita-te a ti mesmo com piedade, porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e de que há de vir. Esta palavra é fiel e digna e de toda aceitação, porque para isso trabalhamos e somos injuriados, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Manda essas coisas e ensina-as. Ninguém despreze a tua mocidade, mas se o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Persiste em ler, exorta-te e ensina, até que eu vá. Não desprezes o dom que há em ti, o qual foi dado por profecia, com a imposição de mão dos presbíteros. Medita nessas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto em todos. Tem cuidado de ti mesmo, da doutrina. Preserva nessas coisas, porque, fazendo isto, te salvarás, tanto a ti como os que te ouvem. Isso é receita do bolo. Isso aqui é receita de bolo. Se você puder, todo dia que acordar, ler isso e vai decorar, vai dar certo, entendeu? O engano vai blindar a sua mente. O engano, você não vai ter essa crítica, assim, essa confusão. Porque hoje, com muita rede social, pastor, eu vejo muito isso para mim me revolta. Cristãos declarados, não estou falando que isso é errado, mas cristãos declarados fazendo perguntas de fundamentos básicos nas redes sociais. Um exemplo, é pecado comer carne, trabalhar no sábado? É pecado comer carne vermelha? Entendeu? Coisas que cristãos básicos, coisas básicas de cristão. E você vê que o apóstolo Paulo, ele resume isso muito bem. Ele dizendo assim, se você quer não comer, faça para Cristo. Se você come para Cristo. Então é isso que ele está dizendo. Até ele fala assim, para evitar discutir coisas desse tipo. É verdade. Porque, por exemplo, se para você é importante guardar tal dia, faça para Cristo. Não critique quem não faz. Exatamente. Né? E eu também não vou criticar aquele que faz. Então essa consciência tem que ter. Que aí você entra em discussões deixando de lado a base principal. Não julgue quem não faça, né? Então o apóstolo Paulo ele fala muito bem isso. Ele fala, se você não quer comer tal coisa, então não coma para honrar Cristo. Se você come, né, faça para honrar a Cristo. Então ele diz que tudo que ele resume dizendo o seguinte: se quer vivemos,
ou morremos, fazemos para Cristo, é verdade. Então, pastor, acho que no meu entendimento ficou claro, né? Que é a apostasia, o que o pessoal deve fazer. E o grande alerta, né? Em suma, para evitar todo esse erro, toda essa cauterização de mente, tenha comunhão. Né? Isso vai... Em suma, é isso. É um remédio, né? Remédio. Comunhão, uma dose por dia, vai te manter vivo. Isso, uma dose. Se puder duas, né? Se puder duas, uma dose já ajuda. Eu acho que assim, isso é um alerta que o Espírito não dá. Eu me alegro nesses entendimentos, porque assim, você vê muitas pessoas que tem essa ideia de coisas fáceis da Bíblia, claras da Bíblia, que vê por engano, que, como eu disse, é muito difícil você mudar essas mentes, né? É muito difícil. E você pegar uma pessoa que já tem um entendimento da Bíblia, só que ela tem meio distorcido, para você virar isso, entendeu? É mais fácil pegar uma pessoa que não tem nenhum entendimento. Porque a pessoa ela já se estabeleceu naquele sistema. Então, ele não sabe como sair daquilo. Ele não consegue, por exemplo, no momento que você está lendo um texto, que está orientando sobre tal coisa, ele não consegue interagir com Deus, pedindo para que Deus mude uma concepção, ajude a ele a estar inserido naquilo que está escrito. Verdade. Ele às vezes resume nisso, eu sou assim mesmo. Não tem como. Ele não consegue... E esses são os casos brandos, né? Isso. Tem uns que já estão lá inseridos nisso e já não pensa mais nada, né? E para quem não sabe, coisas impossíveis é a profissão principal de Deus, né? Com certeza. Perito nessas coisas impossíveis. Ele mudar o ser humano, que ele tem poder. É que ele tem poder. Que mudar o ser humano não é fácil não. Isso aí. Então, pastor, acho que ficou claro, espero que vocês tenham entendido aí sobre mais esse tema que é muito relevante para os dias de hoje, né? Muito atual, sobre a apostasia, onde ela se aplica, o que ela faz com a pessoa e qual que é o modo de fugir. Se você é uma pessoa que você se enquadrou nessa ideia de que eu estou errando em alguma coisa, então volta ao primeiro amor, né? Só volta ao primeiro amor e tenha comunhão. Começa de novo. Começa de novo. Até que arrepende, veja onde caiu, começa de novo. E volta. Eu também. Se você me permite, pastor, eu vou deixar um versículo aqui que eu gosto muito, que eu acho que é muito relevante. Hebreus 3, do 12 ao 13. Diz assim, irmãos, tende muito cuidado para que nenhum de vós mantenha um coração perverso e incrédulo que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de maneira que nenhum de vós seja embrutecido pelo engano do pecado. Isso aí. Então é um manualzinho, segue aí o manualzinho. Se você ficou com alguma dúvida aí, procure aí a Igreja Souza, os seus pastores, seus líderes, deixa aí no comentário alguma dúvida. Espero que tenha abençoado você e tenha esclarecido mais esse tema aí. É isso aí, Deus abençoe a todos. Luquinha, Deus te abençoe. Tamo junto, pastor. Deus abençoe. Amém. Até mais. Até a próxima aula.